Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Eu vou esperar só um pouquinho e a gente começa. Boa noite, Shalom, seja bem-vindo. Eu hoje não posso esperar muito tempo, porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa. Boa noite, Hermênia. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero ver se eu faço a live num tempo só. Porque essa noite eu fui dormir quase 4 horas da manhã, estudando. Aí de manhã cedo eu fui para o consultório e cheguei agora. Então, bem, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos nós à nossa jornada reflexiva, né? Novo normal. Ficção ou realidade? Aspas. Citação. E sem dúvida, o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Ele considera que a ilusão é sagrada e a verdade é profana. E mais, aos seus olhos, o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce e a ilusão cresce, a tal ponto que, para ele, o cúmulo da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado. Bem, é uma citação de Guy Debord, do livro A Sociedade do Espetáculo. Todas as citações que eu fizer, boa noite, Roberta, boa noite, Lídia, sejam bem-vindas. Todas as citações que eu fizer estão no texto, ao final do texto estão todas referenciadas. Então, o que Guy Debord quer dizer? Quer dizer, de forma diferente, mas a mesma coisa que Bauman, vivemos na sociedade do espetáculo, e espetáculo é representação. É exatamente isso, né? Preferimos a imagem à coisa. Não, Shalom, você pode entrar, não precisa solicitação, não precisa autorizar. Boa noite, Gabriele. Então, a cópia original, a representação à realidade. Isso Guy Debord aponta nesse livro, A Sociedade do Espetáculo, que eu sugiro que aqueles que puderem leiam, né? Será, eu pergunto, né? Fechem aspas, acabou a citação. Será essa citação um indicativo de que o novo normal é uma ficção, um desatino, uma fabulação? Ou, como disse Bruno Latour, 1994, em relação à existência da modernidade, um mito social? Je ne sais pas, não lo sou, não sei. Né? Eu, de fato, eu não sei. O Bruno Latour, ele diz que a modernidade nunca existiu, nunca passou de um mito social. Então, quando eu trago o Bruno Latour, eu pergunto, né? Será que o novo normal é um mito social? Assim como Bruno Latour defende que foi a modernidade, que a modernidade não existiu? Bem, novo normal. Se novo, é porque havia um normal que antecedia esse novo. Porque quando nós falamos de novo, comprou um carro novo, é porque ele tinha um outro carro. Então, se novo normal, é porque havia um normal que antecedia esse novo. Que normal era esse? Normal de conforme a regra, a norma ou o que é usual, comum? Ou será normal no sentido de natural, que se refere à natureza, provocado pela natureza? Que normal é esse que nós estamos falando? Nós precisamos definir os termos. E ainda,
Que necessidade mais desnecessária a do ser humano em querer sitiar, cercear tudo sob o domínio de um rótulo. Novo normal. Que diabos quer dizer isso, novo normal? Ninguém merece, mas ninguém merece muita coisa e elas continuam acontecendo. A realidade não é um corpo dócil. Foucault, Vigiar e Punir, 1987. Foucault dizia que as instituições produzem corpos dóceis. E o que são esses corpos dóceis? São corpos que podem ser submetidos. Seja bem-vindo, Eduardo. Então, esses corpos dóceis são esses corpos que podem ser submetidos, que são corpos úteis à economia e obedientes ao poder. Como efeito do poder disciplinador, diria Foucault. Eu, Virgínia Ferreira, diria que o corpo dócil é produzido pelo poder disciplinador, não é efeito. O poder disciplinador tem o objetivo de produzir corpos dóceis, corpos que se submetam, corpos acríticos. Corpos que, como diz o Bauman, de uma forma diferente, ou Anthony Giddens, no livro chamado As Consequências da Modernidade, que diz o seguinte, que é a separação, né? É a separação do corpo e da mente. É um corpo fragmentado. Ou, como diria Gilles Deleuze e Guattari, um corpo sem órgãos. Muito interessante. Mas vamos retornar à nossa prosa, né? Vamos retornar a ela. Será que essa necessidade seria, como diz Guy Debord, aspas, o movimento autônomo do não vivo, fechem aspas? É possível. Aliás, qual a diferença entre o movimento autônomo do não vivo, de Debord, e para corpos dóceis do Foucault? Quais são as diferenças? Seja muito bem-vinda, professora Vera Werneck, que prazer vê-la. Professora Vera, que foi a minha primeira orientadora no doutorado. Muita honra, professora, muita honra. Então, eu pergunto, há uma diferença entre o que diz Guy Debord em o movimento autônomo do não vivo para os corpos dóceis, em Foucault, Vigiar e Punir? Talvez nenhuma diferença. Bem, eu diria que essa necessidade de aprisionar tudo em rótulos ou categorias é decorrente da ilusão de que, aprisionando, se tem o domínio do fenômeno. Então, a necessidade é de dominar. Rotula-se para ter a ilusão de domínio. Então, na medida, a psiquiatria tem feito isso. A psiquiatria rotula, né? Síndrome TOD, transtorno, alguma coisa é desafiador. Então, tudo hoje, toda e qualquer pessoa que apresente um comportamento que não pertença à classe dos corpos dóceis, falando numa linguagem Foucaultiana, é aprisionado numa categoria, né? É sitiado num rótulo. Aí eu pergunto, novo normal, que é o tema, né, da live, não será que está acontecendo a mesma coisa com isso? Né? Sitiamos para termos a ilusão de que temos o domínio, porque no que você nomeia, só o ato de nomear diz muita coisa. Diz muita coisa. Bem, vamos andar, vamos em frente. Novo? Interrogação. O que as pessoas entendem como novo? O que eu vejo, Virgínia Ferreira, é mais do mesmo. Ou talvez
mais do mesmo de forma clara, abundante, acelerada e menos hipócrita e descarada. Será que existe novo normal? Ou será que o que existe é mais do mesmo, de forma clara, abundante, acelerada e menos hipócrita ou descarada? Não sei exatamente se as máscaras caíram ou se as pessoas resolveram tirar as máscaras. Afinal, viver com duas máscaras é uma tarefa sufocante e exaustiva. Que é a máscara que a pessoa usava, mas a máscara sanitária, né? E, sobremaneira, a pandemia justifica tudo. Então, falou mais alto, está estressado por causa da pandemia, que está durando muito. Está ansioso, é a pandemia. Tudo hoje é a pandemia. Olhou de cara feia, é a pandemia. Então, a pandemia se justifica entre aspas, tudo. Inclusive, por exemplo, a exacerbação da TPM nas mulheres. Quem sabe da TPM nas mulheres são as sandálias havaianas, né? Era uma propaganda das sandálias havaianas, um casal que se encontra no bar e a mulher fala, ela diz, porque eu tô de TPM. Aí no outro dia também, um dia ela chega, o cara tá assim com uma cara de enfim, de triste, de aborrecido, né? E ela diz assim, o que houve? Aí ele fala, porque nós precisamos discutir essa relação, paraná. E ela fica assim, atônita, fala, o que é isso? Ele falou, TPM. Eu achei aquilo genial. Quer dizer, então, a pandemia justifica tudo, inclusive a exacerbação da TPM nas mulheres e o machismo de alguns homens. Sabe aquelas pessoas que alardeiam na internet de forma meiga e quase ingênua, que adoram cães vira-latas, mas só tem cães de raça, de canis clandestinos, para comprar mais barato e dizem que não tem pedigree porque não fazem questão. E não fazem nada por aqueles que estão nas ruas. Sabe aquelas pessoas que esbravejam contra o fim do racismo, mas na realidade elas mesmas são racistas? Sabe aquelas pessoas que se dizem contra a violência, mas que para entrar no ônibus saem empurrando a todos e sentam no lugar de idoso? Sabe aquelas pessoas que se auto-intitulam gentis, mas quando contrariadas desacatam até poste? Sabe aquelas pessoas que se dizem sensíveis, mas o são somente para ouvir, para falar, elas são jocosas e debochadas? Sabe aquelas pessoas que alardearam, fica em casa, e agora estão aglomerando, como Daniela Mercury, como Ivete Sangalo, como Anitta? Como assim? Fica em casa, tem que ficar em casa. Como assim? E agora estão aglomerando? Sabe aquelas pessoas que, etc, são pessoas chatas, inconvenientes, indesejáveis, tiranas, que não colaboram em absolutamente nada para a tentativa de construção de um mundo melhor, mais saudável e mais aprazível de se viver. Eu diria até que, pelo contrário, elas parecem exibir uma expressão de contentamento quando alguém se dá mal. Nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que estão mal, estão aborrecidas. Quando, né, encontram você diz, eu me dei mal, aí a pessoa... Né, você percebe que parece que dá um alívio nela, ou qualquer coisa assim. Aliás, os tiranos se alimentam disso, né? Bem, eu diria que até pelo contrário, elas parecem exibir expressão de contentamento quando alguém se dá mal. Essas pessoas parecem se alimentar da desgraça alheia como abutres de carniças.
O bem-estar, aspas, por favor, aspas, agora. O bem-estar de um lugar, qualquer que seja, nunca é inocente em relação à miséria do outro. Vamos pensar na África. Vamos pensar na África. Vamos pensar no Afeganistão, por exemplo. Vou repetir, aspas, que é uma citação. O bem-estar de um lugar, qualquer que seja, nunca é inocente em relação à miséria do outro. Ponto. Continuando a citação. No resumo de Milan Kundera é simplesmente sensacional, essa unidade de espécie humana, trazida à tona pela globalização, significa que não existe nenhum lugar para onde possa se escapar. Não tem nenhum lugar que para você possa escapar de tudo isso. Bauman, 2021. Fechem aspas. Parafraseando Bauman, eu, Virgínia Ferreira, digo, parafraseando Bauman, a citação que eu acabei de falar. Agora eu vou parafrasear fazendo um outro, né, uma fala minha. O bem-estar de uma pessoa tirana, qualquer que seja, nunca é inocente em relação à miséria de outras. Será que é preciso nós refletirmos muito para entendermos isso? O bem-estar de uma pessoa tirana, qualquer que seja, nunca é inocente em relação à miséria de outras. O bem-estar de Kim Jong-un, por exemplo. Esse tipinho de espécie humana, trazida à tona já nos primórdios da humanidade e exacerbada pela obsessão de progresso, significa que não existe lugar para onde se possa correr. Bem, nas palavras de Anthony Giddens, o mundo que vivemos hoje é um mundo carregado e perigoso. As consequências da modernidade é o nome do livro. Fechem aspas. Aí eu digo, carregado e perigoso por uma série de motivos. Sobretudo porque no mundo há dois tipos de pessoas. Isso sou eu que estou dizendo. As tiranas e as não tiranas. As não tiranas seriam os corpos dóceis que Foucault traz no livro Vigiar e Punir. Nietzsche, com a ideia do rebanho. Gustave Le Bon, com a ideia das massas. Psicologia de Foucault. Em outras palavras, as tiranas, eu diria que pensam. As tiranas pensam. As não tiranas abriram mão dessa atividade de pensar, que é, por um lado, laboriosa. Pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Refletir dá trabalho. Ter um posicionamento crítico diante do mundo dá trabalho. Não vamos nos enganar. Há determinados conhecimentos que nos causam sofrimento. Eu acho que é Isaac Asimov. Eu acho que é esse o nome do autor. Isaac Asimov. É. I-S-A-A-C. Isaac. E o Asimov, eu acho que é A-S-S-M-O-V. Eu acho que é isso, Asimov. Ele diz, né? Se o conhecimento pode nos trazer problemas, não é através da ignorância que podemos solucionar. Bem, então, eu só vou repetir para que a gente não se perca, né? Em outras palavras, as tiranas, eu diria que pensam. As não tiranas abriram mão dessa atividade, que é por um lado laboriosa, mas por outro grandiosa e sublime.
Essas pessoas, as não tiranas, parecem não pensar, apenas seguir. Seguem na esperança de... 3 pontinhos. Demócrito, Apud Conte Sponville, Tratado do Desespero e da Beatitude, é o nome do livro. Ele diz, aspas, Demócrito, Apud Conte Sponville, as esperanças dos tolos são desprovidas de razão. Aí seria bom nós fazermos um retorno rápido ao livro do também André Conte Sponville sobre a felicidade desesperadamente. Que ele vai falar que ter esperanças é esperar. Você espera. Você não age, você espera. Bem, boa noite, Elisete. Desprovidas de razão, porque quem tem esperança e pode agir, não age. E ainda, porque a esperança está fundamentada e voltada para o futuro. Então, quem tem esperança, eu tenho esperança que daqui a 5 dias eu faça uma boa prova. 2 coisas. Primeiro, que para eu fazer uma boa prova, eu não tenho que ter esperança, eu tenho que estudar. E é sempre no futuro. Bem, e o presente? E o presente? Esse pertence ao desespero, que é perder a esperança. Então, quando eu perco a esperança, no sentido de me desesperar, eu vou agir para que eu consiga aquilo que está ao meu alcance. Agora, eu não posso ter esperança, não posso perder a esperança quando eu falo, eu desejo que amanhã não chova. Eu tenho esperança que amanhã não chova. Eu não sou ninguém para controlar se vai chover ou não. Eu não tenho o número do celular de São Pedro. Segundo Conte Sponville, aspas, o desespero é o próprio presente. Então, quem é que vive no desespero, no sentido de não ter a esperança e de agir? É aquele que perdeu a esperança. Então, ele vive no presente. Em outras palavras, Sponville, Tratado do Desespero e da Beatitude. A eternidade de viver, Spinoza precisa que a esperança não possa ser boa por si mesmo. Spinoza. Visto que indica uma falta de conhecimento e uma impotência da alma. Então, a esperança não pode ser boa. Porque se a esperança fosse boa, ela não teria ausência de conhecimento e a alma não seria impotente. E que, por conseguinte, quanto mais nos esforçamos por viver sob a conduta da razão, da ação, mais fazemos esforço para nos tornar menos dependentes da esperança. A sabedoria é desesperar. Fecha aspas. É desesperar. Não é de esperar, é desesperar. Então, o que o Spinoza vai dizer? O Spinoza vai dizer que nós precisamos ter conhecimento e ir à ação. No hoje, no presente, no agora. E eu ainda diria que uma das maiores, hoje, eu como psicanalista diria que uma das maiores fontes de sofrimento é que as pessoas lidam muito pouco com o presente. E têm muita esperança quanto ao futuro. Mas o que elas constroem? É para a gente refletir, não dizendo que elas não construam nada. Só estou perguntando, o que elas constroem? Se elas estão sempre de olho lá na frente e eu aqui. Bem, ilusão e esperança são 2 elementos perigosos, sobretudo se vividos juntos. Ilusão e esperança. De forma apaixonada e em momento impróprio.
Ambos são frutos da renúncia à atividade de pensar. Então, ilusão e esperança, eu renuncio à atividade de pensar. Eu tenho esperança que amanhã não chova. Eu tenho esperança que Mariazinha, que está numa UTI, em estado terminal de câncer, amanhã amanheça melhor. É justo pela ilusão e esperança de se alcançar a felicidade a qualquer preço, satisfação de seus desejos, e assim permanecer, que as pessoas passaram da condição de objeto, da condição, perdão, de sujeito para a condição de objeto. Lembram do corpo dócil de Foucault? Pois é. É um corpo útil à produção, ao consumismo, e que, na realidade, quando o sujeito faz essa passagem, né, de sujeito para objeto, ele já é um corpo muito dócil. Não reflexivo, não pensante, ele é um corpo dócil. Em outras palavras, os sujeitos, ao passarem da condição de sujeito para a condição de objeto, tornaram-se mercadorias que precisam estar visíveis e desejáveis, prontas para o consumo e o descarte, para no outro dia se transformar numa outra mercadoria e cumprir o mesmo ritual ou ciclo. Então, essas pessoas, na realidade, o que elas são? Elas são mercadorias. E uma mercadoria, ela precisa sempre ser renovada. Ela precisa estar visível, ela precisa ser desejada. Ela precisa ser adquirida, ela precisa ser usada, descartada, para no outro dia se transformar numa outra coisa. Aspas. Como Pascal observou séculos atrás, as pessoas procuram ocupações urgentes e opressivas que as impeçam de pensar em si mesmas. Olha que sacação Pascal teve. Há quantas décadas? As pessoas procuram ocupações urgentes e opressivas que as impeçam de pensar em si mesmas. Continuando a citação. E por isso, estabelecem como alvo um objeto atraente que possa encantá-las e seduzi-las. As pessoas querem fugir à necessidade de pensar sobre sua condição. Fechem aspas. Pascal Apud Bauman, 2013. Vejam, né? Há quanto tempo Pascal já disse isso, né? As pessoas, ao buscarem, isso sou eu que estou dizendo agora, tá? A citação terminou. As pessoas, ao buscarem a satisfação de seus desejos a qualquer preço e, simultaneamente, fugir à necessidade de pensar sobre sua condição, se transformam em mercadorias. Confundiram afeto com bens materiais. Relações sociais, face a face, tete a tete, em relações em rede. Romperam com as fronteiras entre o público e o privado. Se utilizaram de identidades passageiras. Migraram da individualidade para o individualismo. Do cuidado e da lealdade para o não cuidado e a não lealdade. Das narrativas abundantes em signos. Signos nada mais é do que a junção de significantes e significados em vida, para os monólogos mediados pela tecnologia, pelas imagens, pelo espetáculo. Então, essas narrativas abundantes, por exemplo, próprias da Idade Moderna, da Era Moderna, sobretudo da alta modernidade, o início da modernidade, hoje nós não temos. Nós temos monólogos mediados pela tecnologia. Você passa um áudio. Aí, envia. Aí o outro vai ouvir o seu áudio, vai... Acabou. Ou vai ser mensagem, né? Através desses emojis.
ou através de qualquer outra coisa. Aspas. O espetáculo, Debord diz, aspas, cito Debord, o espetáculo não é um conjunto de imagens. É ingenuidade nós acharmos isso, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Então, Debord vai dizer na sociedade do espetáculo que não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Exatamente isso, o que é bastante diferente do espetáculo ser imagens. O espetáculo é o âmago do irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares, informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade. A realidade surge no espetáculo e o espetáculo é real. A realidade produz o espetáculo e o espetáculo passa a ser real. Essa alienação recíproca, sujeito e social, sujeito e realidade, é a essência e a base da sociedade existência. Ou seja, dessa era que, né, veio após a modernidade, se assim nós podemos falar, né, que alguns chamam de modernidade tardia, pós-modernidade, hipermodernidade, Bauman chama de modernidade líquida. Fechem aspas, ponto. Imersos na alienação, suas vidas cabem e se resumem a 2 sonhos. Sonham com a fama, é com isso que as pessoas sonham hoje, é ter 1 minuto de fama, e em se tornarem uma mercadoria notável e cobiçada. Isso porque ter visibilidade é ser desejável. Ter visibilidade não é simplesmente estar na mídia. Não sei, Alexandre, agora eu ouvi sua pergunta, se é um declínio da interatividade humana. Eu acho que não. Eu acho que é um caminho, um rumo que as relações sociais tomaram e que hoje ela é feita dessa forma. Bem, então, não basta você ser visível, né? Você precisa ser desejado. Aspas, Bauman. Numa sociedade de consumidores, 2008, Vidas para Consumo, é o nome do livro, aspas, numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. Fechem aspas, ponto. Então, você precisa chamar atenção na internet. Você precisa ter muitos seguidores. Você precisa ter muitos likes. Você precisa, etc, etc, etc. Você precisa não pensar em você. Você, para isso, você não pode problematizar a existência. Continuando, né? Vou voltar só ao Bauman para nós darmos continuidade. Numa sociedade, aspas, de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. Fechem aspas. Mas nos sonhos e nos contos de fadas, que não pretendem a durabilidade ou até que a morte os separe.
Então, esses sonhos, esses contos de fadas de hoje se tornaram uma mercadoria desejável e desejada. É a matéria do que se faz os contos de fadas, mas eles não podem ser duradouros. Eles não podem ser, até que a morte nos separe. Pretendem apenas a visibilidade, a notoriedade, o consumo e a descartabilidade. Abram aspas. Bauman. Não, aliás, é o Eugênio Henriquez, Apu de Bauman. É um autor que eu gosto muito, sobretudo os livros que ele tem sobre ética. Eu gosto muito, 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 muito. Né? Aspas. Vai-se compreender que aqueles que zelam por sua invisibilidade tendem a ser rejeitados, colocados de lado ou considerados suspeitos de um crime. Olha, eu fico assim, tem tanta coisa que eu queria ter dito. Essa é uma delas. Voltando, aspas. Vai-se compreender que aqueles que zelam por sua invisibilidade, vamos continuar, né? Pela sua invisibilidade, até aí eu estava com o Henriquez. Agora eu vou continuar comigo. Aqueles que prezam pela fronteira entre o público e o privado, aqueles que prezam pela reflexão, tendem a ser rejeitados, voltando para o Henriquez, colocados de lado ou considerados suspeitos de um crime. E qual é esse crime? É não ser um corpo dócil, é não se formatar, é não se subjugar à tirania do mercado e da mídia. E isso é difícil. Isso é bastante difícil. Continuando com Henriquez. A nudez física, social e psíquica está na ordem do dia. Então, hoje, o que as pessoas se expõem... Não, eu gostaria que os senhores entendessem que não é, por favor, a tecnologia. Não é. É o uso indevido, é o uso venenoso que as pessoas fazem da tecnologia. Mas veneno para elas mesmas, não é para o outro, não. Bem, fechem aspas, acabou a citação. É a visibilidade que poderá colocar a mercadoria sujeito nos top trends do Twitter, do Instagram, do YouTube e, portanto, hipoteticamente, desejado por muitos, tais como toda e qualquer outra mercadoria. Então, o grande lance está no tal do top trend, né? Dos top trends. Do Instagram, do Twitter, do YouTube, enfim, de qualquer rede social. Né? E aí... E, portanto, isso é o que eu estou dizendo. Hipoteticamente, desejado por muitos. Você está no top trend, né? Então, todo mundo quer seguir você. Todo mundo quer ver o que você come, o que você veste, qual é seu cartão de crédito, qual é o seu carro, o que você tem na sua casa. Então, hipoteticamente, esse cidadão, né, hipoteticamente, é desejado por muitos, tais como toda e qualquer outra mercadoria, sapatos, bolsas, acessórios, calças compridas, dentre outros. Então, você não passa de mais um acessório à venda nas prateleiras. A visibilidade na mídia é o caminho para a fama. Talvez, na modernidade líquida, o único. Não existe outro. Então, a mídia, não importa qual seja ela, é o único caminho que você tem para a fama. Há vida para além da mídia? Eu pergunto. Há vida para além do espetáculo? Eu pergunto. É possível, sim, eu estou respondendo. Porém, depende da condição humana de cada um. Depende de como ela se posiciona no mundo,
age sobre ele e do que busca. Depende dos propósitos, do quanto se quer cada propósito e da coragem para alcançá-los. Talvez a visibilidade, o espetáculo e a fama sejam um propósito, um sonho, mas certamente não é o meu. Certamente não é o meu. Não consigo vislumbrar visibilidade, espetáculo, fama e afins dentro da caverna. Aí eu estou referida ao livro 7 da República, do Platão. Platão tem um livro chamado A República. E esse livro, ele não é composto por capítulos, ele é composto por, ele chama de livros. E o livro 7, o mito da caverna, a alegoria da caverna, ele vai falar das pessoas que vivem dentro da caverna e daquelas que tentam sair da caverna. Eu digo que essas pessoas, que têm como sonho a visibilidade, a qualquer preço, elas estão dentro da caverna, né? Mas isso é só o que eu penso. Aspas. Vou voltar com Dabor. Aspas. Cito. O espetáculo não exalta o homem e suas armas, mas as mercadorias e suas paixões. Já li, Alexandre, já li. É nessa luta cega que cada mercadoria, ao seguir sua paixão, realiza de fato na inconsciência algo mais elevado. O devir, mundo da mercadoria, que também é o devir, mercadoria do mundo. Fechem aspas. Guy Debord, 1997, página 44. Ou seja, né? Hoje, a questão do sujeito é ser mercadoria, ponto. 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 Nada além disso. Ele não está preocupado com ele não está preocupado com o outro. Ele está preocupado em fazer aquilo que a mídia determina. Porque não se iludam. O que sustenta, né, o capitalismo, eu não estou julgando se é bom ou não esse regime, eu não estou julgando. Eu não estou julgando, apesar de eu achar que em todos os lugares do mundo, até agora foi o único que deu certo, mas isso é simplesmente um posicionamento meu. O que não se iludam, né? Porque o consumismo, ele é provocado pela mídia. Pela mídia. Então, e a mídia diz o que você tem que ser. Você segue. E você segue. Bem, fechem aspas, acabou, né? É nessa luta cega porque dentro da caverna, quero dizer, regida pelas leis de mercado e da moeda, que cada mercadoria sujeito toma as sombras pelos objetos, como a si mesmos também pelas sombras. E ainda acreditam que este é o mundo. Então, as pessoas tomam o mundo pelas sombras. Elas mesmas pela própria sombra delas. Leiam livro 7 da República. Eu vou postar, junto com o texto que eu vou postar no meu blog, eu vou postar, ver se eu consigo achar a Alegoria da Caverna, que aí, se vocês quiserem, vocês leiam. Eu sugiro que leiam, é muito interessante. Bem, vivem na escuridão, tendo apenas uma pequena claridade da fogueira que queima atrás de cada um deles. Isso é a descrição da vida dentro da caverna, né? A única luz que se tem é uma fogueira que queima atrás e que reflete na frente uma chama, uma claridade, né? Vivem na escuridão, tendo apenas uma claridade da fogueira que queima atrás de cada um deles. Será que existe vida fora da caverna? É uma pergunta. Por que problematizar isso? Será que o mundo é somente aquilo que conheço? Em absoluto. O que pretendiam os homens dentro,
o que prendia os homens dentro da caverna era a ignorância. Conhece-te a ti mesmo? Uma questão socrática. E está referido à alegoria da caverna. Então, essa caverna escura, onde nós tomamos as sombras pelos objetos, é a ignorância em relação a nós mesmos. É o desconhecimento que nós temos sobre nós mesmos. Nós somos estrangeiros de nós mesmos. Júlia Kristeva, uma psicanalista francesa que eu gosto muito. Estrangeiros de Nós Mesmos é o título de um livro dela, eu gosto muito. Bem, então, o que prendia os homens dentro da caverna, livro 7 da República, era a ignorância quanto a eles mesmos e quanto ao mundo. O que será que prende ou mantém sujeitos em estado de constante hipnose no mundo moderno líquido? O mercado e a mídia são hipnotizadores. Hipnotizam e fazem com que as pessoas acreditem que não existe vida para além da visibilidade, do espetáculo, da fama e afins. E ainda que esse, se não é o único mundo, é o melhor possível. É isso que a mídia te faz acreditar. Que esse é o mundo da visibilidade, do espetáculo, da fama, do consumismo. Se esse não é o único mundo, é o melhor. Isso é o que a mídia impõe, né? Seguindo a lei de mercado, obviamente. Dabor, cito. Dabor estava certo. Aliás, não é Dabor, é uma fala que a editora fez, né? Um texto que a editora fez, que está na terceira capa do livro, né? Terceira capa. Dabor estava certo. Nunca a tirania das imagens e a submissão alienante ao império da mídia foram tão fortes como agora. Nunca os profissionais do espetáculo tiveram tanto poder. Invadiram todas as fronteiras e conquistaram todos os domínios. Fechem aspas, Dabor. Eu pergunto aos senhores. Dabor está dizendo alguma coisa absurda? Muito pelo contrário. Bem, agora sou eu que digo, né? Senhores, o mercado e a mídia não são exímios hipnotizadores. Entretanto, por mais que fossem exímios hipnotizadores, não conseguiriam hipnotizar aqueles que não são sugestionáveis. Então, a hipnose, ela funciona para aqueles que são sugestionáveis. Se não houver sugestão, não há hipnose. É simples assim. Agora, é mais fácil, se eu for uma pessoa sugestionável, me deixar hipnotizar e seguir o que a mídia diz, porque parece que as pessoas estão totalmente fora do estado de consciência. Estão hipnotizadas mesmo. Como eu falei no início da live, cadê a fala? Rapidamente. O movimento autônomo do não vivo. É isso. É isso. Ou será que viver é ter um coração batendo e um corpo respirando? Um corpo com o coração batendo e respirando. Isso é vida. Bem. E o novo normal? Vocês me perguntam. Eu respondo. Os senhores são sugestionáveis. Se são, digo com convicção que estamos rumando para um novo normal. Se os senhores forem sugestionáveis, eu vou dizer que estamos rumando para um novo normal. Mas, se não são sugestionáveis, digo que estamos apenas numa rota de aprimoramento do caos humano. Mas, vocês sabiamente me perguntam, o que é ficção e o que é realidade? Na sua resposta, responderei através do Conte Sponville. Aspas. Como Tristão, né? Aí referido a Tristão e Isolda, como Tristão, Narciso não sabe viver senão um belo conto de amor e de morte. É o que Narciso vive. E de resto, só é belo justamente nos contos, nos sonhos e nas mentiras.
A vida, senhores, é diferente. E somos Narciso sem sua beleza. Eu estou continuando a citação, né? Do Sponville. Somos Narciso sem sua beleza. Não há ninfas para nós, não há eco, a não ser nossos fantasmas. Narciso feio se crê belo. Fechem aspas. Respondi? Se é ficção ou realidade? Senhores, imaginem Paul Ricoeur, filósofo do século XX, extremamente interessante. Eu tenho alguns livros dele, eu gosto muito dos livros dele, eu tenho vários aqui dele. Depois eu vou fazer uma live sobre Paul Ricoeur, né? Posso fazer uma live sobre a alegoria da caverna, muito interessante. Senhores, imaginem Paul Ricoeur, filósofo do século XX, hoje, 29 de novembro de 2021, sentado na Academia da Cachaça, no Leblon, com seus amigos, e numa mesa bem próxima, um grupo de surfistas atento à fala de Ricoeur para seus amigos na mesa. Então, Ricoeur está com seus amigos sentados na mesa. Para quem conhece a Academia da Cachaça é um lugar pequeno, extremamente sofisticado. Gosto muito da Academia da Cachaça. É um lugar pequeno em que as mesas ficam coladas. Então, Paul Ricoeur está conversando com os amigos, né? Um filósofo do século XX, eu estou trazendo ele para hoje. E próximo à mesa, né, colado quase, que ali é assim, tem um grupo de surfistas, né, ligados no que Paul Ricoeur está conversando. Aí, Paul Ricoeur diz: o si, considerado a forma reflexiva de todas as pessoas gramaticais, remete imediatamente à questão da identidade, que é uma questão hoje extremamente séria. Isso sou eu que estou dizendo, que é uma questão extremamente séria. As identidades hoje são fluidas, as identidades hoje são descartáveis. Continuando Paul Ricoeur, né? O si, voltando, considerado a forma reflexiva de todas as pessoas gramaticais, remete imediatamente à questão da identidade. Quem é o locutor do discurso? Isso, uma sociedade de rede existe? Sou eu que estou perguntando. Quem é o agente ou o paciente da ação? Paul Ricoeur continua. Quem é a personagem da narrativa? Quem é responsável por um ato? Essa é a interrogação sobre a identidade, fechem aspas, 2014. Os surfistas se levantam, isso é o que estou dizendo, né? E ao sair, dizem entre si: esse cara deve estar chapadão. Chapadão é Paul Ricoeur. Ou fugiu de algum hospício, ou sei lá o quê. Identidade é papo de Detran. Locutor é de futebol. Agente é de trânsito. Paciente é de hospital. Personagem é Disney, tá ligado? Narrativa é papo de política. Eu sei lá quem é o responsável pelo ato. Que ato? Será que ele está falando da onda que nós perdemos? Sei lá, vai saber. Aspas. Demócrito diz. Apode contra Sponville. A verdade está no fundo do abismo. Fechem aspas. A verdade está no fundo do abismo. Fechem aspas. Eu digo, finalizando já a tese. Oh, meu Deus, finalizando a live. Finaliza essa live perguntando: será que a verdade está no fundo do abismo, como disse Demócrito? Ou será que a verdade está na superfície, mas o homem está tão distante dele que tudo nele passa a ser abismo? Ou seja, existe superfície?
existe abismo, alguma coisa muito profunda, muito escuro. A verdade estaria ali por quê? Eu acho que a verdade, ela é. Ou ela está na superfície, só que o homem está tão distante dele que tudo para ele passa a ser abismo. Afinal, o novo normal, Virgínia, é ficção ou realidade? Aí eu pergunto a vocês: existe realidade? Ou será que tudo isso não passa de uma ficção? Muito obrigado pela gentil paciência, a mim generosamente dispensada durante esses minutos. Uma boa semana, senhores, e até a próxima. Eu termino com essa pergunta, né? Bem, só para dar uma noção a vocês, eu trabalhei com Vida para Consumo, a transformação das pessoas em mercadoria, Bauman, a cultura no mundo líquido moderno, Bauman, tempos líquidos, Bauman. Conte Sponville, Tratado do Desespero e da Beatitude, Dabor, Sociedade do Espetáculo, Foucault, Vigiar e Punir, Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos, A República, Diálogos 3, né? Livro 7 da República, né? A Alegoria da Caverna, Platão, e Paul Ricoeur, O Si Mesmo como Outro. Foi com essa bibliografia que eu trabalhei. Agradeço muito, muito, muito a vocês, por vocês me ajudarem a dar sentido, né, a tudo isso, a entender tudo isso e a não nos deixarmos levar por esse tsunami que parece não perdoar a todos. Não perdoa ninguém. Mas nós sabemos que dá pra gente, entre, né, afogar e sair da água, nós respiramos e continuamos braçando. Não exatamente contra tudo isso. Eu não sei se esse é o caminho. Mas o caminho é refletir. O caminho é problematizar. O caminho é não ser um corpo dócil. Essa é a proposta, né? É não ser um corpo dócil, como Foucault fala muito bem em Vigiar e Punir. É não fazer parte do rebanho, como fala Nietzsche, ou não fazer parte da massa, como diz Gustave Le Bon. Mas aí é uma escolha de cada um de nós. Oi, Júlia. Então, senhores, um beijo, uma excelente semana e até a próxima, que será certamente antes do Natal. Aviso a todos. Gente, muitíssimo obrigada. Um beijo para vocês e boa semana.